Olá Dreamers, como é que vocês estão? Tudo bem? Como vocês já viram, tanto na capa do vídeo quanto no título do vídeo, eu hoje vou-vos contar um pouco da minha história com a espiritualidade. Então, antes de mais nada, queria dizer que se vocês forem pessoas extremamente céticas no assunto de espiritualidade, ou enfim, não estiverem dispostos a ouvir histórias sobre isso, este vídeo não é para vocês. E se quiserem aprender algo sobre o mundo da espiritualidade, este vídeo definitivamente não é para vocês, porque eu de facto não vos vou ensinar absolutamente nada sobre a espiritualidade e vou-vos contar apenas a minha história, como é que eu me encontrei no mundo da espiritualidade, como é que tudo começou. Basicamente, o que é que eu e a espiritualidade temos a ver uma com a outra? Eu decidi trazer este vídeo por dois motivos. Primeiro, porque eu apercebi-me que eu já algumas vezes, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, tinha trazido, sem querer, alguns temas, alguns pedacinhos ali que davam dicas de que eu de facto tenho ligação com a espiritualidade. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei, se calhar é interessante falar qual é que é a minha ligação com a espiritualidade, não é? E o segundo motivo, vocês depois ao longo do vídeo vão entender melhor, mas basicamente uma cliente, acho que posso dizer mesmo uma cliente minha, sempre que vem ter comigo pedir-me ajuda, ela reforça sempre o quanto ela acha que eu deveria fazer vídeos para a internet com o tema que vocês já vão entender. Então, assim, ela incentivou-me de certa forma a começar a fazer vídeos neste tema. Eu ainda não sei se pretendo fazer isso, porque eu gosto muito do rumo que o meu canal está a tomar, mas assim, vocês já sabem que eu tenho ligação com isto e se efetivamente no futuro eu decidir trazer vídeos nesta temática, vocês já sabem que não foi assim de um momento para o outro que eu decidi mudar tudo. Bom, se vocês virem os vídeos anteriores, vocês já devem estar a reconhecer mais ou menos este espaço, esta mesa, que eu comentei-vos que em breve vos dizia do que é que isto era. Isto aqui é o meu cantinho. Eu não considero que seja o meu cantinho de espiritualidade, honestamente, mas é um cantinho onde eu faço uma coisa ligada à espiritualidade que eu vou explicar só no final do vídeo, porque eu quero contar-vos em ordem cronológica e isto é a última coisa que veio para a minha vida. Vamos começar então na ordem cronológica das coisas. A espiritualidade entrou na minha vida bastante cedo até. Aliás, antes de eu perceber sequer o que era a espiritualidade. Basicamente, quando era criança, eu tinha uma amiga imaginária. E é engraçado porque eu sinto que eu sou a prova viva de que se nós não explicarmos as coisas às crianças, elas de facto não sabem, porque elas não entendem, né? São crianças, tudo aquilo que elas sabem foi-lhes dado esse conhecimento ou na escola, ou os pais, ou simplesmente a vida, mas se não explicares à criança como é que é a coisa, a criança nunca irá saber. Então, basicamente, quando era criança, eu tinha uma amiga que eu estava com ela e eu lembro-me, tenho a memória ainda muito vivida na minha cabeça de como é que era essa minha amiga. E eu ouvia muito em filmes, em séries e mesmo as crianças na escola a comentarem, não sei o que é dos amigos imaginários. Então eu fiz a ligação uma coisa à outra e eu achava que eu tinha uma amiga imaginária. Só que digamos que há uns anos atrás eu estava na cozinha com a minha irmã e estávamos a falar sobre amigos imaginários. Eu não faço a mínima ideia como é que essa conversa surgiu, mas estávamos a falar sobre os tais amigos imaginários, ela a contar-me dos dela, eu a contar da minha amiga imaginária e eu por algum motivo sentia que a minha irmã descrevia algo que ela realmente imaginava. Estão a ver que não era tipo... Eu não vos sei explicar exatamente, mas a minha sensação é que ela realmente estava a contar-me como quem lê um livro e tenta imaginar o personagem na sua cabeça, mas tipo, não é algo real. Enquanto que aquilo que eu visualizava era uma coisa muito mais real do que imaginava. Apesar de eu sempre acreditar que era a minha imaginação muito fértil que me fazia conseguir visualizar o que estava dentro da minha imaginação. De facto, se vocês não explicarem as coisas às crianças, elas nunca vão saber o que realmente se passa. Dito isto, eu e a minha irmã estávamos a conversar e começámos a tentar descrever uma à outra como é que eram os amigos imaginários. E a minha irmã, a uma altura, começou a ficar tipo, ok, eu não sei mais o que dizer, e eu continuava a descrever exatamente como eu me recordava. Só que enquanto eu e a minha irmã estávamos a conversar sobre isto, a nossa mãe estava lá. Ela não estava necessariamente a ouvir a nossa conversa, mas de certa forma estava. Até que a minha mãe começa a prestar atenção às características que eu estava a dar da minha amiga imaginária e começou a achar estranho e a dizer, Beatriz, parece que estás a descrever algo que tu realmente vias e não uma amiga imaginária. E eu fiquei tipo, mas eu acho que via mesmo. Só que eu disse aquilo tipo 100% genuíno, tipo, eu via. As pessoas não veem os amigos imaginários, achei que toda a gente via. Porque na minha cabeça, genuinamente, era só criatividade fértil que me fazia conseguir visualizar aquilo que seria a minha imaginação. Eu não entendi o que é que eu de facto estava a ver. Até que eu e a minha mãe ali em conversa e a tentarmos pesquisar na internet, chegámos à conclusão que eu muito provavelmente tinha a capacidade de ver espíritos. Não se assustem, ok? Eu sei que este tema assusta muitas pessoas. Todas as pessoas com quem eu já comentei sobre isto, 99% delas ficam extremamente assustadas e, assim, talvez seja porque eu realmente tenho contato com isto desde criança, mas, de facto,
malta, é super tranquilo. Uma curiosidade interessante é que essa minha amiga imaginária deixou de aparecer para mim quando a minha irmã nasceu. Então, enquanto eu era filha única, eu tinha uma amiga imaginária. Quando eu deixei de ser filha única, deixei de ter essa minha amiga imaginária. Esse espírito deixou de me fazer companhia. É muito estranho pensar que ele brincava com o espírito, mas eu gostava muito. Bom, no que eu e minha mãe chegamos à conclusão que eu tinha a capacidade de ver espíritos, eu comecei-me cada vez mais a perceber que, na verdade, não era só aquela a visão que eu já tinha tido na minha vida. Eu já tinha passado por esse tipo de situações várias vezes, até ao ponto em que eu me recordo de um sonho que eu tive que se desbloqueou da minha memória nessa altura. Eu não sei como é que eu simplesmente me esqueci disso, mas de facto por muitos anos da minha vida eu me esqueci disso. Antes de nós morarmos nesta casa, nós morávamos num apartamento e eu lembro-me vividamente, eu não sei como é que essa memória voltou tão clara na minha memória, mas de facto eu recordo-me plenamente de uma vez estar a dormir e eu sonhar que eu literalmente levantava-me da cama, ia à cozinha à meia-noite e simplesmente tinha literalmente uma família de fantasmas na minha cozinha. Eu lembro-me até de visualizar e ficar tipo, meu Deus, como é que há tanta gente naquela cozinha, porque a cozinha era pequena, e eu lembro-me de ver mesmo muita gente, e a memória que eu tenho é engraçada, porque eu lembro-me que era literalmente da janela até à entrada da cozinha, e era da janela até à entrada era do mais alto para o mais baixo. Era tipo uma escadinha de pessoas. E eu lembro-me de eu tentar conversar com alguns deles, eles estavam tipo a falar entre si e tal, mas todos lado a lado. E eu lembro-me de tentar conversar com alguns deles, entender quem é que eles eram, o que é que eles estavam lá a fazer, mas eu era muito nova, então eu não fiz perguntas que uma pessoa adulta faria para entender, sei lá, a lógica da vida. Só fiz perguntas do tipo, tu és, o que é que estás aqui a fazer? O que é aquele é de ti? Não sei o quê. E eu não tenho noção se foi simplesmente, sabem quando estamos a sonhar e por algum motivo a gente sabe uma informação que não nos foi dada no sonho? Eu não sei se foi assim ou se realmente foi em conversa com esses tais espíritos que eu simplesmente fiquei a saber que eles eram da família dessa minha tal amiga imaginária. O que era suposto serem, não sei. Eu sei que eu sonhei com isso e eu acordei bem tipo, oxi, porquê que eles eram minha amiga imaginária era um fantasma? E caguei para o assunto completamente, nunca mais parei para pensar que, pera, então a minha amiga imaginária seria um fantasma? Detalhe, esse sonho foi já depois da minha irmã nascer, então eu já não tinha contato com a minha amiga imaginária. E eu lembro-me que na altura eu contei à minha mãe que eu tinha tido esse sonho e como qualquer mãe normal, ouvir o filho a dizer, mãe, eu tive um sonho que eu vi fantasmas na nossa cozinha. A minha mãe foi tipo, tá bem, eu vou fazer o almoço. E borrifou-se para o assunto completamente, o que é completamente válido. Depois de minha mãe então termos tido essa conversa em que chegámos à conclusão que eu efetivamente via espíritos, eu relembrei-me desse sonho e comentei com a minha mãe, então na altura tu nem sequer acreditaste naquele sonho. E a minha mãe tipo, eu nem levei a sério, eu nem me lembrava já disso. Eu fiquei tipo, ok, faz sentido. Faz sentido realmente tu ouvires o teu filho a dizer sonhei com fantasmas, tu ficas tipo, tá. Ou tu ficas assustado ou tu só ignoras a informação porque não é a coisa mais normal do mundo, não é? Bom, depois disso, passado de cerca de 2 anos, eu comecei-me a perceber de mais uma característica minha. Eu já tinha a noção que então eu conseguia ver coisas, né, ver espíritos, mas eu também comecei-me a perceber de o seguinte, eu às vezes do puro e simplesmente nada, sem um gatilho que provocasse isso, eu começava-me a sentir mal. Eu às vezes estava, por exemplo, a fazer trabalhos com um grupo de colegas da faculdade e começava a sentir dores de cabeça vindas do nada, mal-estar vindo do nada, fraqueza vinda do nada. Não necessariamente estas 3 coisas, mas chegou a acontecer sim as 3 coisas. E eu achava que era, se calhar, fruto de eu estar-me a esforçar muito com a faculdade e estar-me a desgastar. Até que houve uma altura que eu comecei a perceber que realmente aquilo não fazia sentido. Eu percebi isso quando uma vez eu cheguei a casa e comentei com a minha mãe, eu estou a semana toda cheia de dores de cabeça, não sei o que é que se passa. E não era uma dor de cabeça insuportável, tipo enxaqueca, mas sabem aquela dor de cabeça que dura e pode até ser fraquinha, mas é extremamente incomodativa. Bom, depois que eu contei isso à minha mãe, ela decidiu ir pesquisar, pesquisou várias vezes no Google, só que o Google tem aquela característica incrível de estás com dor de cabeça, então pode ser simplesmente uma dor de cabeça passageira ou pode estar tipo um cancro. O Google é impressionante, vocês fazem uma pesquisa e ele ou te diz uma coisa assim ou te diz uma coisa que é tipo vais morrer amanhã. Então a minha mãe decidiu pesquisar também no ChatGPT, dando o contexto também. A minha mãe até me disse que não sabia porque é que escreveu aquilo, mas ela simplesmente sentiu que fazia sentido escrever a parte que eu tinha a capacidade de visualizar coisas. Não sei se ela suspeitou que tivesse algum tipo de ligação, honestamente, nunca lhe perguntei sobre isso, mas a minha mãe comentou que ela andava realmente com muitas dores de cabeça e comentou o facto de eu ter capacidade de ver espíritos e questionou o que é que poderia ser, se podiam ter algum tipo de ligação, e o que a inteligência artificial nos disse, e depois fomos pesquisar mais a fundo e percebemos que realmente podia ter relação, é que era a minha mediunidade a dizer olá, basicamente. Eu depois com isso comecei-me a perceber de uma característica que eu tenho, que pode ser
ser muito boa e ao mesmo tempo muito má, que é, eu sou uma autêntica esponja humana de sentimentos. Ou seja, quando as pessoas estão à minha volta, se estiverem mal, eu vou sentir. Não necessariamente eu vou sentir a emoção que a pessoa está a sentir, mas eu vou sentir de alguma maneira. Ou seja, muitas das vezes que eu tinha dor de cabeça, mal-estar ou fraqueza, podia ser alguém perto de mim que também se estivesse a sentir mal, ou estivesse com ansiedade, ou estivesse com algum stress, ou não tivesse dormido bem à noite e tivesse cheio de sono, não sei. Mas, de facto, eu depois comecei-me a perceber também, depois que a minha mãe me disse que poderia ser de facto isso, eu comecei-me a perceber de certas situações em que eu via que a pessoa que estava ao meu lado evidentemente não estava bem. Eu perguntava, está tudo bem? A pessoa, sim. Eu começava a perceber que realmente aqueles sintomas vinham e ficava tipo, ok, primeiro, a pessoa não está bem, de facto. Segundo, eu de facto fico mal quando as pessoas à minha volta estão mal. E depois de algumas pesquisas eu também me apercebi de uma coisa, que é, eu não sei se tem a ver com essa sensibilidade que eu tenho, mas efetivamente as pessoas quando estão próximas de mim têm muita tendência não só a sentirem-se melhor a desabafar, mas também tendência a desabafar comigo. O que tenho que dizer que é uma coisa bastante estranha para mim, porque já chegou a acontecer pessoas que não me conhecem de lado nenhum, ou pronto, não necessariamente não me conheçam de lado nenhum, mas pessoas com quem eu nunca tive assim muita conversa, nunca tive muito assunto, pessoas com quem eu quase não falava, do pura e simplesmente nada, virem ter comigo e desabafarem uma coisa extremamente pessoal da vida dela. Eu já cheguei a ter desabafos de tipo pessoas que já passaram por doenças extremamente graves. Não havia contexto para essa conversa, não havia, sei lá, não teve um momento ali mais íntimo de conversa mais fragilizadora que levasse a pessoa a desabafar isso comigo. Então, pura e simplesmente as pessoas têm essa tendência a conseguirem realmente desabafar comigo coisas mais pessoais e íntimas e enfim. Eu conforme fui percebendo também desses detalhes, comecei a pesquisar coisas como numerologia e tenho que dizer que é uma das coisas que eu mais me divirto a pesquisar é a numerologia das pessoas, porque eu fico a saber realmente muita coisa sobre as pessoas. Eu nunca pensei que números me dissessem tanto sobre os outros. Pesquiso não só coisas sobre a minha numerologia, mas já pesquisei sobre a numerologia de muitas pessoas, inclusivamente a maioria das pessoas que eu pesquiso a numerologia não sabem disto. Os meus amigos estiverem a ver este vídeo, muito provavelmente eu já pesquisei a vossa numerologia, que eu adoro isso. Uma característica que eu não vos comentei sobre a minha capacidade de visualização. Eu comecei-me a perceber também isto, eu não tenho noção, na verdade, se foi antes de eu me perceber que eu vi eram espíritos ou se foi depois. Provavelmente eu antes já tinha essa capacidade, só nunca tinha parado para raciocinar e hoje em dia já tenho isso mais ciente na minha mente, que basicamente eu tenho realmente muita capacidade de visualização, não só tipo espíritos e tal, mas por exemplo, se a minha mãe do nada se vira para mim e diz, olha, estou a pensar em colocar uma mesa aqui ao lado, que é assim, assado, estive a pesquisar umas mesas de tal maneira e me descrever tipo o máximo que ela conseguir ou até mesmo descrever dois modelos diferentes. Eu, olhando para o local, eu basicamente consigo visualizar o que ela me está a dizer, tipo, vividamente. E eu não sei se mais pessoas são assim ou mais pessoas são como a minha mãe, mas a verdade é que a minha mãe nunca conseguiu ter essa capacidade. É uma coisa que nós sempre contrastámos muito, já quando viemos para esta casa e estávamos a tentar montar tanto o meu quarto quanto o quarto da minha irmã, tínhamos muita dificuldade porque eu dizia, eu acho que vai ficar bem de tal maneira, porque eu conseguia visualizar aquilo na minha mente, achava que ficava bem, e a minha mãe, eu não consigo visualizar, eu não quero estar a mudar os móveis todos, eu acho que não fica bem, não sei o quê. E no final descobrimos que eu estava certa, de facto, eu tinha visualizado aquilo e ficava bem. Bom, para além de todas essas características, eu agora há pouco tempo, principalmente graças ao TikTok, comecei a gostar muito de mais uma coisa ligada à espiritualidade, que é cartas. Inclusive vocês estão, acho que eu conseguem vê-las aqui em cima da mesa. Não sei se a luz está muito boa, na verdade, mas tem aqui o meu baralhozinho em cima da mesa. Eu, quando comecei o estágio, comecei a ter mais tempo em casa para me entreter com as minhas coisas e o TikTok começou a apresentar muitas cartomantes. Eu não sei porquê, de um dia para o outro começou a aparecer montes e montes de vídeos. Eu, como acredito muito que nada é por acaso, eu sinto que foi o universo a dizer, agora que tens tempo, toma aí mais uma coisa para te entreter, porque eu tenho a certeza que vais gostar. E obviamente o universo acerta sempre. E basicamente eu comecei a interessar-me muito por oráculos. Honestamente, as primeiras cartomantes que apareciam eram de tarot, só que eu ouvia tanto de tarot quanto de baralho cigano, não sabia necessariamente a diferença. E vou ser sincera, apareceu-me tanta coisa sobre isso que eu nem nunca parei para pesquisar, só eu parava para ouvi-las quando me apareciam vídeos delas, mas nunca parei mesmo para pesquisar sobre a coisa, até me aparecer um vídeo de uma rapariga a dizer que
considerava o baralho cigano mais simples do que o tarot, então eu pensei, então é isso, vou começar a pesquisar sobre o baralho cigano e entrar neste mundo. Claramente não me está a aparecer estes vídeos todos à toa, então eu comecei de facto a pesquisar sobre baralho cigano, comecei a tentar fazer leituras mesmo com aqueles baralhos tradicionais, até que de aniversário ganhei este baralho aqui dos meus pais. Uma curiosidade, a minha mãe também tem um baralho, só que ela não tem tempo para estudar, então a minha mãe nunca faz leituras nem nada. Eu é que às vezes faço leituras com o baralho dela e tenho de dizer que aquele baralho é mesmo incrível. Eu não faço assim muitas leituras, faço mais com o meu porque eu estou mais habituada à forma como ele me responde, mas enfim, aquele baralho também é incrível. Dito tudo isto, como vocês podem ver, eu realmente tenho algumas ligações com a espiritualidade que eu não sei exatamente o motivo delas, mas a verdade é que por diversas vezes já consegui ajudar várias pessoas com estas minhas capacidades e, por exemplo, uma coisa que me ajuda muito com as cartas é o facto de que eu tenho uma intuição muito, muito forte. Acho que desde que eu comecei-me a perceber que eu sou uma esponja para as emoções das outras pessoas, que eu comecei a ter também a minha intuição mais à flor da pele e começar também a ser mais, como é que é a palavra? Comecei a ser mais sensível também às outras pessoas e àquilo que elas estão a passar, então comecei a ter realmente essa sensibilidade muito maior, o que me ajuda muito nas tiragens de cartas. Não só nas tiragens de cartas, mas também quando estou com alguém que está mal, eu realmente consigo ser um suporte emocional que às vezes até eu precisaria e consigo realmente ajudar as pessoas. Uma coisa que se calhar vocês estão curiosos em saber é se eu tenho alguma religião, seita, alguma coisa dentro da espiritualidade. Eu sei que existem vários cultos, seitas, eu não sei qual é que seria o nome religião, não sei, mas efetivamente eu não tenho nada disso. Eu sei que existem vários como candomblé, umbanda, budismo, não sei se seria esse o nome na verdade. Eu sei que existem vários, eu vou ser sincera que eu acho muito, muito interessantes, principalmente o candomblé. Eu acompanho algumas raparigas, principalmente no TikTok, que se não me engano são do candomblé e eu acho extremamente interessante. Também tem uma cartomante que eu acompanho que eu adoro, ela é taróloga e ela faz culto a algumas divindades, inclusivamente à deusa Isis, que é muito engraçado porque a minha gata chama-se Isis também por causa da deusa. Então assim, eu acho extremamente interessante tudo isso. Eu não tenho ligação com nenhuma delas, de facto, que até então não me fez sentido e honestamente também ainda não pesquisei muito sobre os temas para ver se alguma delas faria sentido para mim, mas também porque atualmente não sinto necessidade de. Mas se efetivamente algum dia me fizer sentido e eu entrar para alguma dessas coisas, eu sei que eu venho aqui compartilhar com vocês para vocês ficarem a saber. Apesar de eu não ter assim nada que me conecte à espiritualidade, como uma casa de espiritualidade ou uma religião, seita, culto, eu realmente não sei o nome disso. Eu tenho algumas práticas que eu faço, não necessariamente diariamente, porque nem todos os dias eu consigo fazer, mas eu tento que sejam diárias, mas assim, semanais, pronto. Tenho algumas práticas que eu tenho no meu dia-a-dia que não só me ajudam, como eu sinto-me cada vez mais conectada comigo, que eu simplesmente adoro, como a prática de meditação. Acho que é uma das coisas que eu mais, assim, tenho agregado ao meu dia-a-dia e eu sou completamente apaixonada. E eu acho que eu me tornei até viciada em meditação, porque realmente todo momento que eu possa, eu fecho os meus olhos, foco-me em mim e já fiz meditação de tudo o que é tipo, eu simplesmente amo. Para além de meditação, pratico também muito, muito, muito lei da atração em conjunto com visualização. Eu aproveito muito o facto que tenho essa capacidade para eu realmente visualizar e isso de facto nos últimos tempos tem-me ajudado muito. Posso dizer que assim, não vou dizer que a minha vida mudou da água para o vinho, até porque eu acho que ainda nem sequer tenho idade para ter transformado a minha vida tanto assim. Acho que temos que ir com calma, não é? Só tenho 21 anos, então vamos com calma, mas eu sinto que realmente cada vez mais a minha vida está a caminhar para o lugar que eu quero e eu tenho noção que muito se deve a toda essa prática de lei da atração com visualização que eu faço. Muitas das vezes eu faço essa lei da atração com visualização durante as próprias meditações. Às vezes eu misturo tudo e é incrível. Às vezes não, às vezes sim. Enfim, consoante aquilo que eu estou a sentir no momento. Boa malta, eu disse-vos que um dos motivos pelos quais eu decidi fazer este vídeo foi porque uma cliente minha me tinha dito que seria uma boa ideia. E essa cliente de quê? Basicamente, como eu vos disse, eu estou a aprender baralho cigano e a verdade é que eu já tenho algumas clientes, porque apesar de eu não estar a estudar há muito tempo, eu tenho uma intuição muito boa para isto. Eu tenho que dizer que eu às vezes fico surpreendida, porque eu realmente faço leituras muito boas, tendo em conta que eu estou a estudar há cerca de quê? 6 meses. Então, assim, nem eu esperava ter esta facilidade, mas realmente tenho uma boa facilidade para isto. E foi a minha primeira cliente? Acho que sim. Sim, acho que foi exatamente a minha primeira cliente que, desde a primeira sessão que eu fiz com ela, que ela me diz que eu deveria criar um canal no YouTube. E eu depois até lhe disse que eu já tenho um canal, só que ela diz mesmo para eu fazer vídeos sobre isto, porque ela acha que eu tenho muito jeito, principalmente na questão de me explicar. Ela diz que eu nas tiragens sou muito boa a explicar. O que é muito bom, né? Quando nós fazemos uma tiragem para um cliente com
convém nós sabermos transmitir a mensagem do baralho. Bom, dito tudo isto, eu vou aproveitar completamente, vou aproveitar à grande que eu estou a gravar este vídeo e vou fazer uma tiragem porque eu tenho uma pessoa da minha família que está à espera que eu faça esta tiragem e eu andei a adiar um bocadinho que eu estava cheia de coisas, mas vou aproveitar que eu já estou aqui a falar sobre isto e vou fazer então a tiragem. Uma coisa que eu queria vos dizer, isto não é uma aula, tá? De todo não é uma aula, mas eu quando comecei a fazer as tiragens, uma dúvida que eu tinha sempre muito grande era como misturar o baralho. Tinha sempre essa questão e cheguei até a perguntar ao ChatGPT e pesquisar no Google e aquilo que diziam sempre é, mistura como quiseres, baralho como quiseres, não faz diferença como sentires. Só que eu tinha sempre a questão de, ok, mas e se eu fizer de uma maneira e existir uma que seja melhor? Eu não sabia, eu realmente não sabia. Então eu comecei por baralhar da mesma forma que eu via as cartomantes a fazer e vou ser sincera que ainda bem que eu fiz isso porque eu adoro misturar as cartas dessa maneira, mas em relação a quanto tempo de misturar, tem cartomantes que misturam tipo 3, 5, tem umas que misturam 7 vezes, tem umas que misturam infinitamente. O que é que eu costumo fazer? Primeiramente, eu tenho duas formas, digamos assim. Eu quando estou a misturar, normalmente a minha mente parece que está a falar comigo, a minha intuição, os meus guias, não sei, ainda não explorei muito sobre isso, mas efetivamente eu consigo sentir se está na hora ou não de parar. Ou seja, eu já teve vezes que eu estava a misturar e pensava, vou tirar agora, e parecia que tinha uma voz na minha cabeça a dizer, não, ainda não, mistura pelo menos mais uma vez. Então eu continuava a misturar. Outras vezes o que eu faço é, quando faço as perguntas ao baralho, eu não faço em voz alta, eu faço mentalmente, eu converso quase que por telepatia aqui com estas cartinhas. Então, o que eu faço às vezes é, principalmente quando estou com pressa ou uma coisa assim, eu tenho muitas perguntas para responder, eu faço, basicamente, faço a pergunta ao baralho, várias vezes até sentir que ele realmente entendeu a pergunta e depois faço, por exemplo, digo, olha, vou misturar esta vez, mas ainda não vou tirar. Ok, agora esta é a última vez que eu vou misturar, agora tens que me dar a resposta. Isto tudo mentalmente. Então, enfim, são essas as técnicas que eu uso. Se alguém estiver interessado em aprender a usar cartinhas e isso possa ser de ajuda, espero ter conseguido ajudar. Agora vou realmente fazer a tiragem. Bom, esta tiragem que eu fiz era para saber em relação a tempo e, como eu vos disse, eu não estou há muito tempo neste mundo, então eu não consigo fazer uma leitura tão aprofundada assim, mas assim de caras, só para vos dar assim um pequeno... As duas cartas aqui, carta da montanha e carta da torre, transmitem-me algo que é demorado. Carta da montanha, vamos a ver na questão, por exemplo, uma pessoa para subir uma montanha é uma coisa que demora muito tempo, né? A montanha é grande, é uma coisa íngreme, então é uma coisa demorada. E a carta da torre fala-me sobre uma coisa que está ainda, uma coisa que está ainda fechada, né? Podemos ver, por exemplo, em questão da Rapunzel, que esteve fechada durante muitos anos na torre até sair dela. Então, assim, realmente estas duas cartas, aquilo que me transmitem é algo que demora bastante. Uma coisa que eu achei engraçada é que a primeira carta aqui do outro lado do baralho dá-me logo a entender que, apesar de ser uma coisa que demora, é uma coisa que efetivamente vai acontecer. Temos aqui a carta do Sol, que é uma das cartas mais positivas do baralho. Então, é isso. Bom, malta, foi este o vídeo. Acho que não pulei assim nada de importante que eu quisesse contar-vos. Talvez no futuro eu traga mais vídeos sobre isso. Eu não sei também até quando é que vocês vão gostar do tema, então é isso. Depende tanto da minha vontade para querer gravar quanto da forma como vocês vão receber este vídeo. É isso. Um beijo e até à próxima.